Olá, eu sou a Karime Shukridelai e hoje a gente vai bater um papo com o doutor Luiz Jorge, que está aqui conosco, infectologista. Eu quero agradecer a sua participação, doutor, em estar aqui conosco no Guia Cast, que é o podcast da Guia Saúde. Agradeço o convite, muito legal falar sobre esses assuntos que afetam tanto as minhas pacientes, poder disseminar uma informação aí de qualidade para o teu público. Muito obrigada. Também quero agradecer a Lovat Veículos e a Guia Saúde Cidades, que são os nossos apoiadores aqui do GuiaCast. Bom, então, doutor, vamos à nossa primeira pergunta. Então, conta um pouco pra gente como que foi a sua trajetória na medicina e, né, o que te levou a se especializar em infectologia. Maravilha. Acho que é legal puxar lá de trás. Eu sou londrinense, né, e vida inteira lá, filho de professora, meu pai tinha é agrônomo, né, tinha empresa, enfim, aquela vida de um garoto normal, né? E de repente eu tive um chamado, assim, pô, você é médico. Tinha 16 anos, estava no segundo ano do ensino médio. Aí, um monte de dificuldades para passar no vestibular. Tive uma chance para passar no vestibular, que meu pai disse que ou eu estudava um ano para o cursinho e passava, ou eu ia ter que me virar para fazer outra coisa, né? Passei naquele ano, graças a Deus, na Universidade Estadual de Londrina. Fiz a faculdade como sendo aluno do meio, né? Não era o melhor, mas graças a Deus também não era o pior. E no quinto ano senti outro chamado, o chamado da infectologia, que é uma área muito pouco conhecida dos pacientes, mas é uma área que trata de doenças infecciosas. Ela é diferente de outras áreas que lidam com órgãos específicos, tipo o pneumologista cuida dos pulmões, o cardiologista do coração. O infectologista cuida de uma classe de doenças, um tipo de doenças. Então a gente lida com todos os órgãos do corpo, mas a gente lida apenas com infecções. Fiz a minha especialização também lá em Londrina, tem a residência de infectologia, né, a especialização de infectologia mais antiga do Paraná, é lá, então optei por fazer lá. E em 2006 comecei a me procurar um lugar para me estabelecer. E Maringá veio à mente, sabendo que Maringá é uma cidade muito pujante, crescendo, procurando espaço, né? Na ocasião, tinham poucos infectologistas na cidade. Conversei com alguns amigos daqui e eles me ajudaram a me colocar aqui na cidade. E nisso eu estou aqui em Maringá desde 2007, já são 17 anos aqui na Cidade Verde, Cidade Canção. Que legal. Então, você é o primeiro médico da sua família. Eu sou o único médico da minha família até hoje. Meu Eu Deus. tenho aí o orgulho de poder vir de uma família bem estruturada, graças a Deus. Apesar das dificuldades, eu sou da época do Plano Collor ainda, com fisco de poupança, enfim. Meio na dureza, mas meus pais conseguiram fazer o possível aí para que eu pudesse estudar e hoje estou aqui muito bem estabelecido, graças a Deus, e só tenho que agradecer a eles e a vida que pôde me trazer até aqui onde eu estou hoje. Ah, parabéns, que história. E eles devem com certeza ter muito orgulho. Bom, e quais que são os desafios que você encontra no dia a dia? O que você vê na área de Pois infectologia? é. Eu fiz infectologia muito com base na experiência hospitalar. Naquela época, o curso de medicina era muito centrado dentro de um hospital. E eu gostava do tipo de paciente que eu atendia, paciente com infecção, às vezes um paciente um pouco mais grave, paciente de UTI. Mas quando eu vim para Maringá, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um lugar para morar, segundo lugar para ter o meu consultório. Então, na Uhum. mesma semana, eu já tentei resolver essas duas situações. E eu comecei o consultório lá em 2007 mesmo. E eu comecei a me deparar com uma realidade um pouco diferente do paciente ambulatorial. E tive noção, realmente, dos grandes problemas que afligem os pacientes com doenças infecciosas. E vamos dizer que hoje a minha principal área de atuação são os pacientes que têm infecções de repetição, as infecções recorrentes. Aquelas que vão se repetindo várias vezes durante o ano e que normalmente causam um problema muito grande para o paciente. O paciente fica muito preocupado com a saúde dele e fica até desconfortável. Vamos
dar um exemplo simples aí da infecção urinária. Tem mulheres que têm 6, 7 infecções urinárias por ano. E elas procuram o médico, não melhoram, tomam antibiótico, curam aquela infecção, dali a pouco estão doentes. Isso atrapalha, porque elas não conseguem se programar para fazer uma viagem. Tem paciente que passa mal em viagem ao exterior, tem que acionar seguro-saúde, às vezes fazer remoção para o Brasil, cortar a viagem no meio. Então, pode não ser algo que é tão comum, pode não ser algo que atrapalhe tanto a maioria dos pacientes, mas aquela classe de pacientes, em especial as mulheres que têm infecção urinária, que têm herpes, têm candidíase, e também crianças que têm infecção respiratória, adultos, homens que têm alergia respiratória, infecção respiratória, essas pessoas sofrem muito. Isso atrapalha muito a vida delas. E eu tive, vamos dizer, o terceiro chamado para cuidar desse tipo de situação, porque são pacientes que, de certa maneira, são negligenciados. São pacientes que não têm uma atenção das outras especialidades com um olhar para cuidar do todo. Muitas vezes você trata um detalhe aqui, outro detalhe lá, mas tudo muito jogado. É só o antibiótico para tratar o sintoma, não a causa, né? Exatamente, ninguém vai buscar como é que está a imunidade da pessoa. Ninguém vai tentar entender se a alimentação, as vitaminas estão em ordem, se o paciente está com tudo certinho no dia a dia dele, se o sono está adequado. São várias situações que a gente tem que abordar e que na minha consulta eu aprofundo. Por quê? Às vezes o segredo está num detalhe da vida da pessoa que a gente consegue corrigir. Eu vou citar um exemplo sem querer adiantar nenhum tipo de assunto, mas a gente vai certamente abordar isso depois. Por exemplo, herpes. Paciente que tem herpes de repetição, seja labial, seja genital, não pode consumir creatina. E Nossa. hoje a gente tem uma enormidade de pacientes de 20 até os 40 anos que fazem academia, se cuidam, estão muito bem de saúde, mas ficam tendo herpes de repetição e quando você tira a creatina, a herpes desaparece. São detalhes que pouquíssimas pessoas sabem e que é meu dever como médico, e o médico por si só deve ser um promotor da saúde. Eu tenho que informar, mas são coisas que pouca gente sabe. E para isso aí precisa de um acompanhamento bem contínuo com esse paciente. Não é uma consulta e tchau. É um acompanhamento de um paciente que está sempre ali com você, né? Isso, é uma parceria. É uma Sim. parceria. Quando a gente aplica os nossos protocolos de tratamento, o protocolo abrange desde a avaliação com outros profissionais, inclusive profissionais nutricionista, psicólogo, Uhum. fisioterapeuta, mas também a parte de suplementação, a parte dos cuidados com a saúde, sono, dieta, atividade física, controle do estresse, medicação. Tudo isso inclui o acompanhamento que a gente faz. Então a gente se torna um casamento entre o paciente e o médico. É. E um cuidado integral, né? Exatamente. Bom, e ainda então falando, né, sobre esse assunto, questão de imunidade. Quais são os principais fatores que influenciam essa imunidade do paciente e o que você orienta para esse paciente para a gente estar sempre fazendo para fortalecer essa imunidade? Acho que é interessante a gente dividir a resposta em duas partes. A primeira, entender um pouquinho o que é imunidade, porque existe uma entidade imunidade que as pessoas às vezes falam e que não tem um conhecimento nem de médico sobre isso. A gente tem a imunidade que a gente já nasce com ela e tem imunidade que a gente vai adquirindo durante a vida. A que a gente já nasce com ela muitas vezes é responsável pela primeira linha de defesa. E normalmente é ela que a gente vai fortalecer. Aquela que a gente vai aprendendo durante a vida é quando a gente pega uma catapora quando é criança, ou toma vacina contra a catapora e fica imunizado. Entendeu? Porém, quando você ouve essa entidade, imunidade, o paciente tem imunidade baixa. Normalmente, se você fizer um exame de imunidade, não vai dar alteração. Mas como que o paciente tem imunidade baixa e o exame não dá alterado? Porque os exames não têm a capacidade de discriminar isso daí. Tem uma série de pacientes muito pequena que já nasce com problema de imunidade. E esse paciente precisa, muitas vezes, de transfusões de imunoglobulina, por exemplo, que é um tipo de tratamento. São doenças genéticas, são doenças muito graves, com alto grau de mortalidade.
Porém, aquela imunidade que o nosso organismo já aprende a fazer pode estar um pouco comprometida. Mas um comprometimento pequeno que te ajuda a te proteger contra uma infecção grave, uma pneumonia, uma meningite, mas que no dia a dia vai te deixar ter uma herpes, uma candidíase. Muitas vezes isso aí está relacionado até à alergia. Então você tem que aprender a balancear. Então, quando a gente fala imunidade baixa, a gente está falando especificamente, no caso dessas doenças, daquele paciente que tem uma boa saúde, certo? Ou que não tem nenhum problema de imunidade de nascença, que ele nasce com a imunidade boa e que durante a vida dele ele vai desencadeando problemas que vão afetar a sua imunidade. Vou te dar um exemplo: sono. Se você não dorme bem, a sua imunidade cai. Não sei se você já ouviu falar nisso, pacientes e os amigos que estão ouvindo a gente ouviram falar nisso, mas tem um estudo muito clássico na medicina que eles pegam uma série de profissionais que trabalham à noite, por exemplo, médico, enfermeiro, bombeiro, policial, e colhem um exame de imunidade deles num dia de sono normal e depois de um plantão. Depois do plantão, o exame está menor. Por quê? O paciente se restringe ao sono, né? Fica restrito, e o nosso organismo, perante estresses, vai liberando componentes do nosso corpo que vão baixar essa imunidade. Que tipo de estresse? Então acho que até vale um novo aprofundamento. Por que que o estresse de todo tipo, físico, orgânico, sono, alimentação, baixa a imunidade? Porque o nosso organismo produz hormônios para reação de luta ou fuga. Vamos andar 5.000 anos atrás. O que que o Neandertal de quem a gente deriva fazia? Ele andava no meio da floresta, caçando animal e tentando sobreviver. Se ele via um animal perigoso, ele tinha que ou enfrentar ou dar no pé. É aquele negócio. Você, de repente, você está cruzando o sinal, passa alguém e fura o sinal. Você não tem aquele susto, aquele aquecimento no peito, o coração dispara, você fica alerta. Isso é reação de luta ou fuga. Então, nas pequenas coisas, né, do As dia. pequenas coisas do dia a dia. A questão é, o animal está aqui, você conseguiu fugir, subiu numa árvore, passou o estresse. Vamos puxar agora para a vida moderna. Você tem o estresse da dívida, do boleto que está vencendo, do assalto que aconteceu ali na esquina e você viu. O teu sono não está legal. O teu organismo vai produzindo continuamente esses hormônios de luta ou fuga, que são muito bons naquele momento, mas quando eles são liberados por muito tempo, eles baixam a imunidade. Qual hormônio? Cortisol. Então, pacientes que têm cortisol alto, por essa reação, acaba acontecendo isso. E o estresse não é só de coisa ruim, não. O estresse é mudança de rotina. Tudo que o nosso organismo quer é que a gente coma parecido todos os dias, no mesmo horário, durma no mesmo horário, acorde no mesmo horário. De repente você vai para as Maldivas. Vai fazer uma viagem para as Maldivas. 15 dias nas Maldivas. Lugar lindo. Água transparente, vai no chalé, serviço ótimo. Você desencadeia uma crise de herpes. Por quê? Você viajou. Você mudou seu fuso horário. Você mudou a sua rotina. Você se expôs ao sol, que é uma forma de estresse. Tá tudo bem, você tá super feliz. Mas é um estresse. Então, estresse não é só de coisa ruim. Estresse é de mudança de rotina. E daí a pessoa que tá ali, ela não vai entender, né? Como que abaixou minha imunidade se eu estou descansando, aproveitando? Não, Justamente. a gente que não tem esse conhecimento não consegue realmente associar. Eu jamais teria pensado nisso, principalmente porque o sono, a gente sabe, por exemplo, que o sono afeta outras questões do funcionamento do corpo, mas em relação à imunidade, é a primeira vez. E você veja, para coisas boas. Vamos dizer qual o principal momento da vida de uma mulher. Seria o nascimento do filho. Às vezes, se você pergunta para elas qual o segundo momento mais feliz do meu casamento, o que eu atendo de noiva na semana do casamento que estoura herpes não está no gibi.
Meu Deus, que Tem o, desespero. tem o estresse, porque a flor vai atrasar, porque o buffet não vai entregar tal coisa, porque o parente que ela chamou para padrinho negou. Mas também tem aquela expectativa, aquele negócio. Não Ansiedade. chega o dia do casamento. Isso aí é liberação de cortisol direto. Estoura a crise de herpes. Mas eu atendo, ó, várias. Nossa. Então a gente entende que a rotina é muito importante para a gente manter. E essas exposições, até situações de muita felicidade, podem baixar a imunidade temporariamente. E isso é um prato cheio para você ficar doente. Nossa, muito interessante saber. Agora, pensando nisso, qual dica, por exemplo, para essas pessoas que estão nessa fase preparatória, seja para o casamento, para uma gestação, o que que você fala para essas pacientes, para a gente evitar que isso aconteça? Porque eu me coloco no lugar, eu imagino o desespero que dá você com festa, com expectativas para um evento e tá com uma herpes, uma infecção que atrapalha, né? A gente pode colocar algumas coisas que podem ser feitas. Então, considerando o que eu já falei, que a rotina é importante para manter a imunidade. Aham. Se você tiver uma rotina alimentar, o que é essa rotina alimentar? Que você coma alimento de boa qualidade e que esse alimento venha sempre num horário parecido, tá? De preferência sem exagero, tá? Exagero de carboidrato é ruim, exagero de gordura é ruim, exagero de proteína é ruim. Normalmente eu indico uma dieta mais rica em proteína do que o habitual, né? A gente está acostumado a comer muito grão, arroz, feijão, derivado de trigo com farinha. O carboidrato em excesso não é legal. Reduzir isso daí e aumentar a quantidade de proteína, especialmente proteína animal. Carne de todo tipo, carne de boi, de frango, de peixe, também ovo, leite, derivados para aqueles pacientes que não são alérgicos. Então, manter uma rotina alimentar em que você tenha uma dieta rica em proteína e que você consiga se alimentar com frequência no mesmo horário. Então, isso daí seria o primeiro fator para você melhorar. Segundo, sono. A maioria dos pacientes estão descansados com 7 a 8 horas de sono por dia. Então, um dia que você dorme 5 horas e meia, você pode até ser funcional no outro dia, mas está faltando. E sono tem uma particularidade. Não adianta nada eu dormir 5 horas e meia hoje, amanhã eu dormir 11 horas. Esse sono que eu perdi eu não consigo recuperar. Isso leva a envelhecimento, a degeneração dos neurônios, a queda de imunidade. Então, ter uma rotina de sono, tentando dormir no mesmo horário e tentando acordar sempre no mesmo horário. Tá? Então, sono, alimentação, atividade física. A gente prega em torno de 150 a 250 minutos de atividade física por semana, dividido da maneira como você quiser. Pode fazer 50 minutos 3, 4 vezes, pode fazer 1 hora 4 vezes, 3 vezes por semana. É o ideal. Que tipo de exercício? De preferência aeróbico e que você tenha um componente de força. Então, corrida é legal, bicicleta é legal, natação é legal. E se você puder associar um pouco com musculação, seria o ideal, tá? E por fim, e o mais importante, o controle do estresse. E esse é aquele que eu menos pego no pé do paciente. O estresse é um grande disseminador de cortisol. Porém, o estresse não vem porque a gente quer. Só quando a nossa vida está muito tranquila, a gente vai lá e compra um carro velho para reformar. Aí nós estamos sempre com pouco problema na vida e a gente arranja um problema. O problema vem sem a gente pedir, né? Então, a sua maneira de evitar o problema é muito difícil, porque o problema às vezes vai aparecer, normalmente aparece sem que a gente fique pedindo. Mas a maneira como a gente reage ao problema pode ser modulada. Como? Meditação, terapia. Então, se você souber como controlar a sua reação ao estresse, você libera menos desses hormônios, a tua imunidade tende a melhorar. É difícil? É bastante difícil conseguir fazer tudo isso. Porém, é uma construção. E essa construção parte do momento que você descobre que esses 4 fatores, alimentação, sono, atividade física e dieta, perdão, e controle do estresse, alimentação, sono, atividade física e controle do estresse, são importantes para a gente poder manter a nossa imunidade boa. Às vezes, só com isso você consegue melhorar muito. E te falo mais. Pode melhorar, inclusive, saúde mental, saúde cardíaca, cardiovascular, porque você produz menos placa de ateroma.
Então, são orientações que servem para a imunidade, sim, mas servem também para muitos outros aspectos da nossa vida. Num aspecto geral, né? Vida Exatamente. de qualidade. E até, só pegando um gancho, questão de ansiedade.